tudo bem aí? Meu nome é Luciana Araújo e hoje nós estamos no nosso Entre Belas. E hoje nós vamos falar sobre a segunda etapa da vida de Pedro, que é sobre escolhas. Tá lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 22 a 32. Meninas, eu não vou ler pra gente não tomar muito tempo, mas dá uma lidinha aí que essa história é maravilhosa e com certeza você já ouviu. Quando Jesus anda sobre o mar. Jesus, ele anda sobre o mar, ele vai lá, vai pregar, depois ele fala para os discípulos assim, olha, vão andando na frente, depois eu alcanço vocês. Ele sempre tinha um tempo de solitude, isso é muito importante. Um tempo de oração, de entrega ao Senhor, um tempo com Deus, né? Jesus tinha isso. Se a gente acompanhar a história dele, a gente vai perceber que em vários momentos ele ficava sozinho. E aí ele vai ao encontro dos discípulos à noite, madrugada. Ele vai andando sobre as águas. E os discípulos, quando veem aquilo, ficam aterrorizados. Falam, meu Deus do céu, é um fantasma? Pode até não acreditar, mas na hora do susto, no meio da madrugada, você vê um homem andando no meio da água, o que você vai pensar? Então, eles ficaram desesperados lá e olha só o que Pedro faz. Essa é demais. Ó, Mateus, no capítulo 14, no versículo 28, ele diz assim, então Pedro gritou, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Olha a ousadia de Pedro. Se é verdade mesmo, então o Senhor manda eu ir aí, que eu vou caminhando sobre as águas também. E Jesus disse, vem. E ele foi. Pedro foi. Tomou coragem na impetuosidade dele, que não para muito para pensar. Seguiu. Quando Pedro parou para pensar no que estava acontecendo, o que aconteceu? Ele caiu. Pedro duvidou. O que acontece? A dúvida nos tira do centro da vontade de Deus. Sabe quando você ora buscando uma resposta e Deus fala para você, vai, e você... Eu vou. Aí depois você começa a pensar nas circunstâncias, nas pessoas, na satisfação que você vai ter que dar para os outros. E aí você já dá uma balançada, saiu do centro da vontade de Deus, duvidou. Aí volta. Senhor, é isso mesmo? Ah, mas o Senhor tem certeza? Ah, então me dá um sinal. Ah, então, não sei, faz o sol nascer verde. Ai, Senhor, deixa a noite azulada. Ah, Senhor. Que isso? Olha o que a dúvida faz com a gente. Ela nos tira do centro da vontade de Deus e nos deixa tão duvidosas de tudo. Que às vezes está tão às claras aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, aquilo que Deus nos mandou fazer. E a gente retroage. E aí, o que aconteceu? Jesus virou para Pedro e falou assim, homem de pouca fé, por que você duvidou? Mas uma coisa aí que a gente pode tirar de lição que eu acho fantástica é a escolha de Pedro. Ele escolheu ir com Jesus até ele. Falou, se ele anda sobre as águas, eu também posso andar. Ao comando dele. Não é assim, eu vou também. Não. Ao comando da voz de Jesus, Pedro andou. E sabe o que é mais interessante? A história que ele conta a partir da sua experiência. Pedro foi o único que quis experimentar aquilo. Mesmo assim foi chamado de pouca fé, porque duvidou. Mas Deus ali estava lapidando Pedro. E o que aconteceu? Os outros discípulos... O que eles fazem? Eles contam a história do que viram. E Pedro conta a história do que viveu, a sua experiência. Então, querida, qual é a história que você quer contar?
Qual é a escolha que você vai fazer? Você quer ser só alguém que assiste aos outros e conta? Ou você quer ter as suas experiências, os seus testemunhos e contar a sua história? Quem você quer ser nessa vida? Aquela que se maravilha com os testemunhos dos outros e acha que nunca vai viver isso? Ou aquela que é a primeira a levantar a mão e diz: Senhor, me chama. Me chama que eu vou até o Senhor. Quem é você? Quais são as suas escolhas? Você se contenta com os testemunhos dos outros ou você quer viver os seus? O seu sobrenatural, a sua experiência de andar com Deus. Lembra lá, na semana passada, que a gente falou sobre obediência? Hoje você vai estar melhor que Pedro, então? Porque você já pediu um coração obediente ao Senhor? Então você vai saber escolher aquilo que é para você viver? Você vai querer viver as suas experiências e não ficar olhando em volta as experiências dos outros e falar comigo isso nunca. Queridas, eu aprendi uma coisa. Se tem alguém perto de mim que recebeu uma bênção que eu estava esperando, eu me agarro nisso e digo: a minha tá perto. Tá tão próximo, a minha é a próxima, eu tô nessa fila. É assim que nós deveremos agir. Perseverar. Escolher ficar aos pés do Senhor para viver aquilo que é seu, que Ele separou para você. Então, coloca nos cantinhos aí a seguinte oração: Senhor, me ajude a escolher sempre o que o Senhor tem para mim. Coloca nos cantinhos aí e ore isso durante a semana toda. E a semana que vem eu tô de volta com a nossa terceira etapa da vida de Pedro. O que será que virá? Deus abençoe você. Fique na paz.